Muito bem, hoje nós temos pouco tempo e eu vou falar sobre tempo, certo? Então vamos remir o tempo nesta noite. Nós começamos hoje essa série de mensagens chamada Mordomia, um jeito cristão de viver a vida. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E nós vamos começar hoje falando sobre o tempo, sobre a mordomia do tempo. E vamos ser breves porque temos batismos e temos ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, esta é a hora do poder, é a hora da palavra do Senhor. Nós somos o povo da cruz, aqueles que anunciam Jesus Cristo. Colossenses 1:10. Esse primeiro texto é o texto que vai nos nortear em todas essas 4 mensagens sobre mordomia. Talvez esse assunto você já tenha ouvido muitas vezes na igreja, e talvez você nunca tenha ouvido. Então vai ser uma oportunidade de você não faltar domingo que vem e no terceiro domingo do mês de julho. Colossenses 1:10, depois nós vamos ler Efésios, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 1:10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, agradando-lhe em tudo. Agora vamos a Efésios capítulo 5, de 14 a 17. Efésios 5, de 14 a 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia ao irmão que está ao lado. Se ele não achou, aí é um problema. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Há 5 áreas chaves da administração, da mordomia, que serão abordados nessa série de conferências. O tempo, hoje à noite, os talentos, os dons que você tem, os talentos que você tem, as finanças, a vida e o mundo. Eu sei que a palavra mordomia, ela hoje traz um cunho negativo. Quando a gente pensa se vai se falar de mordomia, a gente vai falar sobre pessoas que ganham muito, que têm muito, não é? Que estão muito abastadas. Então essa palavra hoje, ela traz um peso negativo. Mas ela não foi trabalhada ao longo da história com um peso negativo, mas como algo que Deus mesmo deu-nos como presente a fim de fazermos a sua vontade. Um mordomo é uma pessoa que gerencia, que administra o que foi confiado a ele por outra pessoa. Neste caso, um administrador é uma pessoa que gerencia alguma coisa que não é dele, mas é do seu senhor ou do seu patrão. Então, quando nós falamos que vamos começar uma série de mensagens sobre mordomia, um jeito cristão de viver a vida, nós estamos começando a falar sobre aquilo que Deus nos confiou, aquilo que não é nosso, é de Deus. Mas Deus nos tornou mordomos, Deus nos tornou administradores para realizarmos uma administração daquilo que não é nosso, pertence ao Senhor. Então, na verdade, muitas vezes nós achamos que do Senhor só é 10% que a gente dá do dízimo. Mas a bem da verdade, a palavra de Deus nos diz
que tudo que somos e tudo o que temos é do Senhor. Na verdade, 100% é do Senhor. 100% dos talentos, 100% do tempo, 100% dos dons, 100% da vida, 100% do mundo é do Senhor, porque foi o Senhor que fez. E a gente falou sobre a Mônica e a Daiane estarem grávidas. Eu acho interessante que às vezes o casal, ele diz assim, ele fica 3, 4, 5, agora tem casal até com 7 anos para ter filhos, não é? Porque querem construir a vida. Amém, glória a Deus. Mas eu acho interessante que às vezes o casal diz assim, agora nós vamos parar o anticoncepcional, vamos parar o controle de natalidade e nós vamos ter o filho, como se eles tivessem o poder de fazerem gerar uma criança. Tudo bem que a gente sabe que quando o espermatozoide chega ao óvulo, ali há uma gestação. Mas nós que vivemos há muito tempo sabemos que entre o desejo de um casal e a vontade de Deus para este casal, há uma distância que precisamos respeitar. Deus é soberano, os filhos são de Deus e Ele manda a hora que Ele quer. E é por isso que algumas vezes o casal tenta várias vezes e não consegue. E às vezes não querendo consegue, porque tudo é de Deus, inclusive os nossos filhos. Amém? Então Deus nos confiou as nossas vidas. A bênção, o privilégio, isso é algo extraordinário. Deus, Senhor de tudo, escolheu pecadores, miseráveis pecadores, como eu e você, para cuidar do seu tempo, dos seus talentos, do seu dinheiro e do seu mundo, podendo escolher anjos, podendo escolher o seu próprio filho. Ele escolheu a cada um de nós para realizarmos esta gestão cuidadosa, responsável, de cuidado sobre tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Eu quero lembrar que há 2 princípios fundamentais na mordomia. Primeiro é o que está no Salmo 24, 1. A terra é do Senhor, e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra não é, em primeiro lugar, da pátria amada, varonil. A terra não é do latifundiário, isso. A terra não é daquele fazendeiro. A terra, em primeiro lugar, é de Deus. Deus é Senhor da terra e de tudo o que nela habita. Em segundo lugar, cada cristão, cada pessoa que é nascida de novo tem a responsabilidade para gerenciar, supervisionar e administrar tudo que Deus lhe deu para a glória de Deus. Diz o texto, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isto é, de tudo que Deus colocou nas suas mãos para administrar. Esse conceito de que nós fazemos ou não fazemos alguma coisa porque somos mordomos de Deus, porque Deus é Senhor, muda completamente a nossa visão. Por exemplo, eu estou no meu carro e tomo uma latinha de Coca-Cola. E aí eu sou um jovem, eu sou um homem, eu posso todas as coisas, eu tenho dinheiro, abro o meu vidro, né, Carlinhos? E jogo a latinha do lado de fora. Uma pessoa que não tem o conceito de mordomia, ela poderia virar para essa pessoa e falar assim, olha a responsabilidade social. Você está sujando a terra, você está causando problema, vem a chuva, vai entupir os bueiros, vai causar enchente, vai causar tanto transtorno, você não deve fazer isso. Um cristão, ele vai virar para a mesma situação e ele vai dizer assim, você não sabe que a terra é de Deus e a ira de Deus vai sobre você, pega essa lata. Senão a coisa vai ser ruim.
Porque Deus não se deixa escarnecer. Mexe com aquilo que é de Deus para você ver o que vai acontecer. Poxa vida, eu garanto que essa pessoa não vai pegar só a lata dele, vai pegar. Muda tudo quando a gente tem temor. Quando a gente faz porque Deus é Senhor. E a gente deixa de fazer porque Deus é Senhor também. Bem, nesta noite, rapidamente, eu quero falar sobre o manejo do tempo. Deus é o autor do tempo. Deus é de eternidade a eternidade. O tempo dele é de eternidade a eternidade. E quando ele decidiu criar a terra, ele criou o dia e criou a noite. E diz a palavra de Deus que ele fez isso para que o homem pudesse ter o dia e a noite. Então, na criação de Deus, as palavras foram orientadas logo no início para o tempo. Enquanto Deus é o autor do tempo, ele mesmo não está vinculado ao tempo, amém? Ele não tem a história de tempo que nós temos. O salmista, inspirado por Deus, ele é muito claro nisso. E também o livro de Pedro é muito claro. Ele diz assim, em 2 Pedro 3,8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu gosto desse versículo, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu já vi crente falar assim, nossa, desde quando Jesus morreu, e a igreja fez a sua primeira ceia, todas as ceias se fala sobre Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. E Jesus não vem. Aí eu gosto desse versículo, porque ele diz que 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Deus vai mandar Jesus voltar e buscar a sua igreja no tempo dele, e não no nosso tempo. Ele não está aprisionado às 24 horas do relógio. Ele não está vinculado ao nosso tempo. Ele é de eternidade a eternidade. No entanto, ele nos deu o tempo, e nós estamos vinculados ao tempo. O salmista no Salmo 31, versículo 15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Que bênção, que maravilha nós entendemos que a nossa vida não está solta, que o Pai da eternidade, Jesus, e o próprio Pai, Ele cuida de nós, e a nossa vida, e o nosso tempo, nossas horas estão no controle de Deus. Eclesiastes 3, 1 e 8 é uma grande poesia, que fala que há tempo de abraçar, que há tempo de separar, tempo de começar, tempo de perder, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de falar, tempo de amar, enfim, há tempo e propósito debaixo desse tempo para todas as coisas. E nós precisamos ser abençoados por aquele privilégio que Deus nos deu, de vivermos um tempo na presença dEle. Deus tem atribuído uma quantidade específica de tempo para cada um de nós. Quantos aqui querem viver 90 anos? Levanta a mão. O restante quer morrer antes. Vou botar mais? Então tá, 100 anos. Quantos? Nossa, brasiliense vive, né? Eu quero dizer, quantos querem viver? A Bíblia diz que a partir dos 70 é o quê? Canseira. Quem tem 70 anos? Um homem que tem 70 anos aí. O senhor está com canseira enfado? O senhor está com canseira enfado? Já está. Por mais que seja jovem, não é? A coluna já dá alguns sinais, não é verdade? Não é? Mas hoje, se o salmista estivesse escrevendo, eu acredito que é para os 80, né? Pelas vacinas, pelas academias da vida, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode querer viver 100 anos, mas a tua vida está no controle de Deus.
E você não vai viver um dia e um segundo sequer a mais ou a menos do que Deus tem para você. Se Deus quer e seus dias estão contados para você viver 25 anos, você pode se proteger, você pode ter uma saúde de ferro, mas a hora que o Senhor tirar o espírito de vida de você, você pode estar na rua andando, você vai cair fulminado e morrer. Assim na hora de nascer. Sabemos que com 9 meses o neném nasce, mas às vezes nasce com 8, às vezes nasce com 9 alguma coisa. A hora é de Deus. Nós podemos planejar, contudo, a vontade de Deus vai se estabelecer na nossa vida. Salmo 90 diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Lembra, Carlos, quando você era novinho? Lembra, né? Nas fotos, não é? Eu lembro quando eu era novinho, eu tenho até um retrato da minha sala com cabelo, que todo mundo que vai me visitar, eu mostro a prova de que eu tinha cabelo. Nossa, 19 anos, que maravilha! Não gostaria de voltar aos 19, gostaria de ter o físico, o corpo e a força de 19, mas a cabeça, eu acho que é muito bom. A cabeça de 50, 60, que a gente já sabe o que quer, a gente já lutou, a gente já foi abençoado, não é? E isso é muito bom na vida da gente. Então a vida é rápida. Olha só o que a Bíblia diz, o tempo que nós administramos é rápido. Outro dia o Roberto e a Ângela tiveram as 2 meninas. Agora os gaviões já estão, um já levou e o outro vai levar. Não é verdade? Agora, parece que... eu vi aqui o filho do Gabriel e a filha. Daqui a pouco está tudo grande. O Mateus já está enorme, já está fazendo muita bagunça. Não é? Já cresceu. A vida é rápida. E a Bíblia diz isso. A duração de nossos dias é de 70 anos. E se alguns, que é o caso do irmão, pela sua robustez, chega a 80 anos... ainda é canseiro e infarto, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, ainda de acordo com o teu medo? Então é a tua ira. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar corações e para termos corações sábios. Todos nós temos diante da nossa vida os mesmos números de tempo. Eu fiz uma contagem aqui. Agora Deus pode encurtar, como Deus pode aumentar. Certo? Diz assim: um dia tem 24 horas, um dia tem 1440 minutos. Uma semana tem 168 horas. Uma semana tem 10.080 minutos. Um mês tem 730, 484, 398 horas. Um mês tem 43, 829, 0639 minutos. Um ano tem 8, 765, 812, 777 horas. E tem 525, 948, 766 e 84 minutos. Deus espera que venhamos a gerir nosso tempo sabiamente. O texto de Efésios que lemos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra andar prudentemente. Então veja bem, nós temos um tempo. Não sabemos se vamos morrer bem velhinho ou se vamos morrer, no meu caso, não tão velhinho, né? Mas não sabemos disso. Então temos que andar prudentemente. A palavra prudentemente, no original, significa cauteloso, andar com cautela, cuidadoso, discernindo os inimigos, andar com precisão, de maneira consistente. Os irmãos lembram o dia que o irmão Cerqueira caiu aqui? Quantos lembram? Levanta a mão.
Isso foi um dia terrível, né? Ele não andou prudentemente. Ele andou... Cadê irmão Cerqueira? Tem que tomar cuidado que é o presidente do corpo diaconal. Ele andou distraído. Ele fazia essa caminhada como todas as vezes, com o batistério fechado. O dia que o batistério estava aberto, ele não viu pelo costume, pelo hábito de andar. E ele não foi prudente, e ele caiu. E agora, todas as vezes que a gente entra aqui no batistério, a gente fica, cuidado, cuidado, irmão Cerqueira, vai lá para trás, irmão Cerqueira, anda aqui. Por quê? Porque a gente tem medo dele cair. A minha tia, aconteceu uma coisa muito interessante com ela. Ela estava com a minha mãe andando, e tinha um buraco na rua, e ela virava para minha mãe e falava assim, ô Ruth, tem um buraco, cuidado, hein, tem muita gente que cai. Ô Ruth, tem um buraco, cuidado. Quando viu, ela caiu. Então, às vezes a gente sinaliza o andar do outro, mas a gente descuida do nosso andar. Então, como mordomos de Deus, nós devemos tomar todo cuidado, andarmos com precisão, devemos ter uma conduta ilibada, devemos caminhar pelas regras de Deus, porque há momentos em que a gente pode até ter uma chance de pedir perdão a Deus, mas há momentos que na hora da morte não tem. Eu brinco aqui, todos sabem, que quando entro no avião, a primeira coisa que eu faço é uma oração de arrependimento. Senhor, me perdoa, se acontecer alguma coisa, que eu seja perdoado pelo Senhor, me arrependo dos pecados que eu sei e dos pecados que eu não sei. Porque esse negócio de aeromoça, agora quem tem medo nunca mais vai no avião, né? Essa coisa de vai levantar voo, e levanta, e mostra aquela máscara, e mostra aquele negócio. Eu nunca vi um acidente que não morre quase todo mundo. Entendeu? Então eu fico olhando aquele negócio e falo, meu Deus, se cair eu morri, não vou nem ter tempo para pedir perdão. Então já adianto o perdão do Senhor. Então dá tempo nesses casos. Mas, por exemplo, o acidente que houve com o cantor Cristiano. Não teve tempo nem ele, nem a namorada de pedir perdão, de se aceitar a Cristo, de se converter. Ele andou imprudente. E aí se pode ter compaixão, se pode falar tudo, mas ele não teve uma trajetória no último momento da sua vida, em que pôde acertar as contas com o Senhor. Romanos 13 diz, e que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, para agora é a nossa salvação mais perto do que quando no princípio cremos. Um outro princípio não é só andarmos prudentemente com o tempo, remindo o tempo, mas também é acordarmos do nosso sono. O pecado torna o crente sonolento, apático, indiferente para as coisas espirituais. Portanto, nós devemos saber que o nosso tempo é curto, passageiro, como uma nuvem que passa, como um vapor que sobe e desvanece. E devemos, então, despertarmos do sono, não sermos mornos espiritualmente, trabalharmos pelo Senhor, lutarmos pelo Senhor, fazermos a obra do Senhor enquanto é dia, porque eis que vem a noite. Acorda e desperta tu que dormes, e o Senhor o abençoará. Arrematar as obras das trevas é outra palavra que encontramos nesse texto. Se você vai gerir o seu tempo com sabedoria, você vai tirar da sua vida obras das trevas e vai abster-se de fazê-las e vai viver uma vida de santidade. Sabe que a vida de santidade tem muito a ver com a consciência de tempo que você tem. Porque eu cuido do meu tempo, eu cuido da minha vida, eu sei que eu vou prestar conta do meu tempo. Naquele dia, quando eu estiver diante do tribunal de Deus, uma das coisas que com certeza o Senhor vai me perguntar é como eu geri como mordomo o tempo que era dele, que ele me prestou. Como é que eu vou dar conta deste tempo? E eu não posso desperdiçar o meu tempo pecando, mas eu tenho que desperdiçar o meu tempo, ou investir, melhor dizendo, no meu tempo, numa vida de santidade. E para terminar, nós somos mordomos do nosso tempo, porque nós temos que vestir
nesse desejo de fazer do nosso tempo um tempo de qualidade, a armadura da luz. A armadura da luz é a armadura de Jesus, a armadura da honestidade, a armadura da hombridade, a armadura da dignidade. Nossa conduta deve ser decente. Nós devemos ser ordenados, devemos ser apropriados, devemos andarmos não para o opróbrio do nome do Senhor Jesus, como ignomia para o nome de Jesus, para a vergonha do nome de Jesus, mas nós devemos andar para sermos dignos, e aonde quer que nós estejamos, as pessoas possam se achegar diante de Deus pelo tempo e pela maneira que investimos o nosso tempo. Portanto, nesta noite, nesta primeira mensagem, vamos gerenciar o nosso tempo com sabedoria. Vamos gerenciar o nosso tempo com sabedoria quando estamos sós. Vamos gerenciar o nosso tempo de sabedoria quando estamos com os nossos filhos, com qualidade. Vamos gerenciar o nosso tempo com sabedoria quando estamos no trabalho. Vamos gerenciar o nosso tempo com sabedoria quando estamos trabalhando para o Senhor, buscando do Senhor as prioridades essenciais da nossa vida, porque nós não vamos levar nada deste mundo. Nada deste mundo. Nós só vamos levar o tempo em que abençoamos pessoas, que multiplicamos vidas e que levamos pessoas a Jesus Cristo. O nosso legado, ele vem por um tempo que é reconhecidamente, da nossa parte, um tempo de Deus, para que nós possamos manejá-lo de uma maneira abençoada. Então eu quero aqui terminar a palavra dizendo: jovem, cuida do seu tempo. Sua juventude vai passar. Trabalhe. A palavra de Deus diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Usa da sua força para dar o melhor para o Senhor. Não desperdice em pecados, em erros. Não desperdice em coisas tolas. Mas trabalhe para que você seja um jovem abençoado, e quando você for adulto, você olhar para trás e você possa dizer assim: a minha juventude foi entregue ao Senhor, eu honrei ao Senhor, eu dediquei a minha vida ao Senhor, eu não dei trabalho aos meus líderes, eu não dei trabalho ao meu pai, à minha mãe, eu fui um homem, eu fui uma mulher abençoada, porque desde cedo o meu tempo eu cuidei para que fosse um tempo de honra ao Senhor. Nós que já passamos da meia-idade, não é? Nós precisamos perguntar: estamos honrando o tempo que o Senhor nos deu? Que privilégio viver! Dizem que o mundo é mau, e é mau, a Bíblia diz que é mau, mas ainda não é tão mau, né? Porque se eu perguntar aqui, quantos querem ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Me faz lembrar de uma historinha, que na igreja o pastor pregou sobre a volta de Jesus, e contratou um trombeteiro, e ele ficou no batistério, o batistério era no alto assim, né, e ficou fechado. E quando o pastor disse assim: quantos querem ir para o céu? Todo mundo: amém, glória a Deus. E se Jesus voltar hoje? Glória a Deus. Quantos vão? Aleluia. Quem quer ir? Aleluia. E ao som de trombeta, de repente, o Senhor voltará. E o trombeteiro tocou. Foi uma correria na igreja. E só ficou uma irmã e o pastor. E aí o pastor olhou para a irmã e falou: glória a Deus, irmã, porque só a irmã realmente tem certeza que quer ir para o céu. Ela falou: não, pastor, aqui na correria levaram minhas muletas. Se a vida fosse tão ruim, ninguém queria ficar aqui. Nós lutamos para viver. Então vamos tornar o nosso tempo bom? Vamos tornar o nosso tempo com qualidade? Vamos tornar o nosso tempo de tal maneira que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa se alegrar pelos anos que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o tempo é do Senhor. E nós te louvamos pela bênção que o Senhor nos dá de podermos administrar. Nós erramos tantas vezes, Senhor, porque erramos as prioridades. Às vezes gastamos o tempo mais no trabalho do que com a família. Às vezes mais com a família do que com o trabalho. Às vezes mais na igreja do que nas outras duas. Às vezes
menos na igreja. Senhor, nós fazemos muita confusão com o tempo que o Senhor nos deu. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a remir o tempo, que o Senhor nos ajude a andar prudentemente, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a não sermos nécios, mas que possamos ser sábios pela atuação do Teu Espírito Santo, para que a cada dia que vivermos, nós possamos prestar um culto ao Senhor, cada tempo, cada segundo, seja um culto de ação de graças, pelo dom da vida e pela permissão de estarmos em pé, respirando, vivos. Nós louvamos o Teu nome e te pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém.